Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Teatro e Educação, o Segredo do Método. Módulo 1. Introdução à História do Teatro. O teatro, ao longo da história, alcançou uma grande variação em sua linguagem. O objetivo desse módulo é apontar, dentro de uma linha do tempo, as principais mudanças ocorridas, tendo como foco principal de estudo os elementos do teatro como cenário, figurino, dramaturgia, encenação e palco, para que com isso você consiga identificar as principais características do teatro dentro de cada período histórico. Então iniciaremos com a Grécia Antiga. Vamos para a nossa primeira aula? Tudo bem? Vamos iniciar então a nossa primeira aula do módulo 1 do curso de Teatro e Educação, onde trataremos sobre a origem do teatro. O teatro no Ocidente teve sua origem lá na Grécia Antiga, mais precisamente no século V a.C. Seu objetivo inicial era honrar os deuses. Ele surgiu das festas dionisíacas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, como era conhecido na Grécia, o deus do vinho, ou Baco, como era conhecido em Roma. Devido a isso, Dionísio se torna também o deus do teatro e da fertilidade. Vamos acompanhar aqui comigo as imagens para que você entenda melhor a história do teatro na Grécia Antiga. Então, o teatro surge primeiramente nessas festas, que eram rituais sagrados, procissões e rituais que duravam dias seguidos. Aconteciam uma vez por ano na primavera, períodos em que eram feitas a colheita da uva naquela região. A tragédia foi o primeiro gênero teatral criado na Grécia Antiga, tendo como um dos primeiros dramaturgos Ésquilo. Ele desenvolveu a estrutura artística e formal que serviu de base para todos os dramaturgos que vieram depois dele. As primeiras tragédias eram compostas de um prólogo, que explicava a história prévia. Em seguida havia o cântico de entrada do coro, como podemos ver retratado aqui nesse vaso. Depois, o relato dos mensageiros na trágica virada do destino dos personagens centrais da trama. E por fim, o lamento das vítimas, que era realizada pelo coro, como podemos ver aqui ao centro do palco, que era composto entre 14 a 16 atores. É importante lembrar que a tragédia ela era finalizada sempre com o destino dos personagens fadado ao infortúnio, ao sacrifício. Outra contribuição do dramaturgo Ésquilo foi a criação de um segundo ator, que com o tempo resultou no desenvolvimento dos diálogos, pois no início as peças de teatro eram apenas narradas ou contadas e não interpretadas na primeira pessoa. No início, contracenava apenas o coro com o corifeu. A partir do momento que se cria o ator, então começa o diálogo, primeiro entre o ator e o corifeu. Depois, com a evolução da estrutura narrativa, cria-se um segundo ator, ou seja, um segundo personagem, e eles começam daí sim, propriamente o diálogo como nós conhecemos hoje. Mais à frente, Sófocles cria o terceiro ator, e com isso a estrutura narrativa se torna mais complexa, mais rica, e com o passar do tempo vai evoluindo até chegar como nós a conhecemos na atualidade. O primeiro ator, no sentido como conhecemos hoje, também surgiu nesse período. Seu nome era Téspis, e ele foi o primeiro a representar um personagem. Como que foi isso? Ao invés de apenas narrar a história, ou seja, contar as peripécias da vida do deus Dionísio, ele começa a encenar na primeira pessoa. E com isso, nós vimos como que surgiu a encenação teatral dentro dos moldes que ainda são seguidos na atualidade, tanto no que se refere ao teatro como ao cinema. Então, nos vemos na próxima aula, a qual irá abordar os tipos de palcos e indumentárias na Grécia Antiga. Até lá!